Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo de número 33, nós vamos gravar mais um vídeo hoje, nós vamos gravar 3 vídeos hoje. Ação e reação, instruções comentários do instrutor Druso. Capítulo 2, ação e reação. Ao grupo ali presente, pois eu não sei se já comentei com vocês, creio que sim, mas é necessário de vez em quando relembrar as pessoas, pois vó Leontina, minha avó consanguínea, ela encontra-se em processo de reencarnação. E você pode me dizer, mas você sabe de tudo isso? Sei. Mas eu não posso contar para ninguém. Quase sempre 2, 3 pessoas que se relacionam comigo na condição de amigos é que sabe e mais ninguém. Nem a minha família consanguínea sabe. Porque eu confesso a você que essa questão com relação à minha família consanguínea eu não posso confiar, porque a minha família consanguínea ela não tem estrutura psicológica e emocional. A minha família consanguínea não tem estrutura de intelecto para entender esta situação. No entanto, mediante alguns assuntos que eu levo ao conhecimento deles, entram no ouvido e saem no outro, então eu não comento. Pois a partir do momento que minha avó consanguínea iniciou o processo do teu retorno ao corpo físico, antes ela era responsável pelo nosso trabalho de esmiuçamento dos livros. Assim que ela iniciou os trabalhos de retorno ao corpo físico, esse dever foi transferido para a responsabilidade de nosso irmão Marcílio Colombaroli. Mas é preciso entender que aqui o nosso irmão Marcílio se encontra. Eu o vejo, eu falo com ele, porque desde os meus 3, 4 anos de idade, espíritos para mim não são novidades. Sempre os vi, sempre falei com eles, como se eu estivesse conversando com um encarnado. Desse modo, nosso irmão Marcílio assumiu a responsabilidade do esmiuçamento. Então, 99,9% do que eu digo aqui no esmiuçamento sobre a liderança do nosso irmão e responsabilidade do nosso irmão, 99% ele que me transmite. Então você já deve ter observado que quando vó dirigiu os trabalhos, parecia que os trabalhos vó se dirigia com mais doçura. E depois que apareceu nosso irmão Marcílio, os trabalhos parece que se tornaram mais enérgicos, mais duros, mais sérios e mais responsáveis. Não é não. Continua a mesma coisa.
Acontece que é preciso entender que cada espírito tem a sua personalidade. Ora, pois eu acredito que na faculdade que você estudou, havia lá, vamos pensar, 10 professores. 5 professores, você se dava muito bem com eles. Por quê? Porque eles passavam a mão sobre tua cabeça. Eles eram assim mais maleáveis com você. Por isso, muitas matérias você não conseguiu aprender com estes bons professores. Você foi o tempo todo enganado ou enganada. Você conseguiu aprender com aqueles professores rígidos, austeros, enérgicos com amor. Outro item. Para você, aqueles professores austeros, enérgicos, para você, para outros, eram eles tidos como seres magníficos. Ora, vamos usar aquele termo? Jesus, há 2000 anos atrás, esteve aqui na Terra e não agradou a todos, porque todos não estavam em condições de entendê-lo. Então não vamos pensar que o nosso irmão Marcílio, que está aqui presente, tem o dever e a obrigação também de agradar e satisfazer a todos. Então aqui, Druso continua. Calando-se o dirigente da casa, levantou-se da assembleia uma senhora triste e, caminhando até nós, dirigiu-se a ele em lágrimas. Então veja bem, estavam todos ali, de repente se levanta uma senhora da assembleia, indo até Druso e o interroga, né? Meu amigo Druso, releve-me a intromissão. Releve-me a intromissão. Quando partirei para o campo terrestre com meu filho, pelo amor de Deus, Druso, quando partirei para o campo terrestre com meu filho, tanto quanto posso, visito-o nas trevas do Druso. Tenha compaixão de nós, de mim que sou mãe. Tenha compaixão de mim, Druso. Não me vê, nem me escuta. Meu filho, nas regiões umbralinas que se encontra, Druso, não me vê, nem me escuta, sem se dar conta da miserável moral a que se acolhe, Druso. Continua autoritário e orgulhoso. Paulo, Druso, no entanto, não é para mim um inimigo. Dá para você entender, Druso? Paulo, meu filho, para mim não é um inimigo. É um filho inovidável. Inovidável. Ah, como pode o amor contrair tamanho débito? Exclamou Druso. Sim, reticencioso. O amor
é a força divina que frequentemente aviltamos. Tomamos-la pura e simples da vida com que o Senhor nos criou, e com ela inventamos o ódio e o desequilíbrio. Olha só, tenhamos-lo para a simples da vida com que o Senhor nos criou, e com ela inventamos o ódio e o desequilíbrio, a crueldade, o remorso, que nos fixam indevidamente nas sombras. Quase sempre é mais pelo amor que nos enredamos em pungentes labirintos. No tocante à lei, amor mal interpretado. Porque você sabe que o conceito de amor aqui na Terra, ele é mal interpretado. Porque para você o que significa amor aqui na Terra? Veja bem, quando se ouve falar que um casal está se amando, logo de início a mente nossa vem: eles estão praticando sexo. Essa é a primeira deturpação. O Luiz Antônio está se amando. Então quer dizer que ele arrumou alguém e ele está... Olha a maldade. Então, o amor aqui na Terra, esse termo, ele é deturpado. Porque as pessoas pensam logo na parte negativa, se esquecendo-se de que é possível amar em todos os sentidos, independente de sexo, independente do ato sexual. Amar o compromisso, amar ser útil, amar o trabalho, amar a reencarnação, amar o oxigênio, amar a renúncia, a abdicação. Mal conduzido, como se voltassem de rápida fuga ao seu mundo interior. Acendeu um novo brilho no olhar, afagou as mãos de torturada mulher e anunciou: esperamos possa você reunir-se em breve ao seu rapaz na valiosa empresa do resgate. Drúzio dizendo a esta senhora: esperamos, minha amiga, possa você se em breve ao seu... Voltando. Esperamos possa você reunir-se em breve ao seu rapaz, ao seu filho na valiosa empresa do resgate no corpo físico. Pelos informes de que dispomos, não se demorará ele nas inibições em que ainda se encontra. Tenhamos serenidade e confiança. É preciso serenidade. É preciso confiança. Enquanto a pobrezinha se retirava com um sorriso de paciência, o instrutor ponderou conosco: nossa irmã possui excelentes qualidades morais, mas não soube orientar o sentimento materno para com o filho que jaz nas sombras. Olha só, isso
serve para todos nós no corpo físico paz. Quantos de nós aqui no corpo físico soltamos as rédeas de nossos filhos? Que damos maus exemplos lá na infância, se esquecendo-se de que a responsabilidade dos pais é educar e dos professores ensinar. Caso contrário, Deus não teria confiado aos pais esta responsabilidade, sim, aos professores. Quantos pais incentivam os teus filhos cedo à orgia, à prostituição, às drogas, à vida mundana, ao liberalismo. E por incrível que pareça, as trevas têm infiltrado aqui na terra, nos ministérios, dirigido por obsessores no corpo físico, quando as trevas têm inspirado alguns ministros aqui na terra a aderirem a alguns planos que proíbe os pais, de certa forma, de educar os próprios filhos. Pois você sabe que hoje em dia, quem educa os filhos não são os pais mais como antigamente, e sim os sistemas, pois um filho, hoje em dia, só pode trabalhar dos 16 anos em diante a si mesmo graças a uma autorização do juiz. Mas é interessante que o filho pode beber aos 13, 14, 15, ele pode matar, roubar, furtar, ele pode usar droga, prostituir. Com 15, 16 anos ele pode. Que não precisa da autorização do juiz, mas para trabalhar precisa. Para ser homem digno, que presta com caráter, com índole, precisa. Isso mostra o quanto a justiça da terra é pobre, é capenga. E querer igualar a justiça do homem à justiça divina é um absurdo. Porque a justiça do homem, ela é mutável, tanto mutável quanto o homem capenga. E a justiça divina é imutável, tanto quanto Deus. Digam o que quiser, mas nunca que a justiça da terra se iguale à justiça de Deus. Pois essa é a realidade. Pode se matar, roubar, furtar, pode fazer o que for, que o juiz não precisa autorizar. Mas para trabalhar precisa autorizar. Isso é palhaçada. A justiça capenga é pobre. Eu fico pasmo com esses juízes que, ao receber esse relatório ali dos sistemas, eles ainda acatam. Se eu fosse os juízes de caráter, acabariam com essas leis. Juízes, magistrados, pelo amor de Deus, meus amigos, vocês não têm conhecimento dos desígnios de Deus. Só que uma coisa eu digo: não abuse do poder momentâneo que vocês têm em mãos, não. Porque responderão.
conforme muitos, nesse exato momento, nas erraticidades estão reparando e estão sofrendo. Porque mais cedo ou mais tarde a conta lhes será entregue. E depois, não se acovardem. Abracem a responsabilidade. Assumam aquilo que fizeram. Dizem que emancipam-se dos 18 em diante. Mas como que se emancipam dos 18 em diante? A princesa Isabel esteve aqui na Terra no ano de 1888, assinando a Carta Áurea, libertando os escravos dos troncos das senzalas, mas esqueceu, princesa Isabel, de libertar as mulheres, porque as mulheres até 2025 ainda são escravas de bilhões de homens, bilhões de empresários, bilhões de sistemas aqui na Terra. E ninguém para enxergar. Nós estamos dizendo algo aqui contrário. É óbvio que aqueles que se sentem ofendidos porque veem a teta da vaca sendo retirada da boca, é lógico que reclamam. Porque quem acomodado ali, mamando na teta da vaca, se sente feliz quando vê a teta sendo retirada da sua boca. Então aqui na Terra, tudo pode. Mas não se esqueça que existe a imortalidade da alma. E ao retornar à pátria espiritual, o espírito depara com a própria consciência dos atos praticados. Enquanto a pobrezinha se retirava com um sorriso de paciência, o instrutor ponderou conosco. Nossa irmã possui excelentes qualidades morais, mas não soube orientar o sentimento materno para com o filho que jaz nas sombras. Quantos pais aqui na Terra destroem os filhos através de mesadas? Isso é o pior dos erros que existe na Terra. Dar aos filhos mesada. Nunca que dê mesada aos filhos. Dê oportunidade de crescimento moral e intelectual. Dê oportunidade de trabalho e de estudo, porque o trabalho é que engrandece a alma. O progresso é que engrandece o espírito. Não é dinheiro. Dinheiro ele transforma em droga, ele transforma em prostituição, ele transforma em cigarro, ele transforma em cachaça. E depois você, pai, responde por ele. Porque Deus te confiou esse ser. É o mal atual da humanidade. Sustentar os filhos através de mesadas. Eu tinha uma amiga, vou encerrar o vídeo com essa história. Eu tinha uma amiga, já contei isso em outros vídeos. Um dia, trabalhando na empresa dela, sabendo dos acontecimentos, eu tinha uma certa liberdade com ela, de amizade, e eu cheguei nela e disse: Senhora, pois não, posso lhe dizer algo? Fique à vontade. Por que a senhora não tome o talão de cheque do teu filho? Os cartões de crédito, corte a mesada dele, tome o carro do teu filho, faça ele andar de coletivo, ele estuda na cidade de Ribeirão Preto, faça ele ir de ônibus e voltar de ônibus, corte,
porque ele já sofreu 4 acidentes graves, 3 meses, o último, ele quebrou, fraturou os membros inferiores e os membros superiores em vários lugares. Ele ficou 3 meses em coma, minha senhora. 4 vezes. E segundo consta, é esse que é o perigo da minha boca. E segundo consta, ele não vai escapar do 5º acidente que está prestes a acontecer. Eu a encarei de frente e fiz o meu papel de pai, porque ali parecia que eu estava me dirigindo a uma filha e não a uma amiga, porque é assim que eu me dirijo aos meus amigos hoje. Eu amo meus amigos como eu amo meus filhos. Eu amo minhas amigas como eu amo minhas filhas. Eu dou banho nas minhas amigas como se eu estivesse dando banho nas minhas filhas, na minha mãe. Eu não tenho esse sentimento que as pessoas têm. E isso eu estou dizendo de alma. Não estou dizendo de boca para fora, não. Porque eu sou responsável pelo que eu falo, desejo e penso. Assim que eu terminei de falar, ela me disse, você já terminou? Eu falei, já. Pois então você vai tomar conta da tua família, porque da minha toma eu. Tudo bem, minha senhora? Tudo bem. Isso era quinta-feira. Tudo bem, minha senhora, me desculpe. Mas um dia a senhora vai entender. Quando foi na próxima segunda-feira, eu voltei ao trabalho. A empresa fechada. E eu chamo o guarda. Termos nós, né? Não vai abrir hoje? Ué, Luiz, você fica louco? Você não ficou sabendo o que aconteceu? Eu? Não. O que foi? Aconteceu? O que aconteceu? Eu, de fato, não fiquei sabendo. Graças a Deus, eu não fiquei sabendo. Porque senão eu ia ficar frustrado. Mas eu quase desmaiei. Porque eu não quero ver a desgraça dos meus irmãos. E o guarda trouxe ao meu conhecimento de que o filho dessa senhora, patroa nossa, vinha de Ribeirão Preto num racha com um amigo dele. E numa determinada altura de 1 quilômetro aí que não vou dizer, o amigo fechou, segundo consta os peritos, fechou o carro desse filho dessa senhora. Esse carro encapotou e 3, 4 horas depois, a funerária, eles ainda procuravam pelo crânio desse meu amigo. O corpo físico foi encontrado em mais de 50 pedaços. A cabeça foi o último membro a ser encontrado, porque encontrava a 150 quilômetros de distância do acidente. 11 horas da noite de sexta para sábado. O guarda me contou essa história. Eu fiquei pasmo, quase desmaiei. Tomei uma água, voltei para casa. Olha, a empresa está fechada durante 3 dias. Tudo bem, daqui 3 dias eu volto. Voltei. Terminei o serviço que lá eu realizava. Demorei 2 meses e não vi mais a minha patroa dia nenhum, porque eu acho que ela queria ver o demônio, mas não queria me ver. Porque eu acho que para todo lado que ela olhava, ela me via e pensava, por
que eu não obedeci o Luiz Antônio? Por que eu não tomei os cartões de crédito dele? Por quê? Por que eu agredi o Luiz Antônio? Cuida da tua família e não da minha. Os pais agem desse jeito aqui na terra com os filhos. Dando corda demais ao peixe, depois o peixe não volta mais. Terminei o serviço, recebi o trabalho através de uma secretária e fui embora. Depois de 6 meses, num supermercado aqui de Paraíso, viro uma gôndola e dou de cara com ela. E ela bate os olhos em mim. E ela olhou nos meus olhos durante uns 5 minutos. Quer dizer, me perdoe por não ter te ouvido. E baixou a cabeça. Ela pensou, creio. Porque ela foi tão dócil, mas ela não teve forças para me cumprimentar. Do tanto que a consciência dela doía. E eu, buscando saber da história com os amigos espirituais, ele se encontrava em regiões umbralinas, todo deformado, conforme no corpo físico mais de 50 pedaços físico, o teu perispírito também encontrava com esta forma de desintegração de membros nas regiões umbralinas. E ele no umbral, eu tive a oportunidade de ver isso. Eu quase sempre via ele carregando um braço, uma perna e segurando uma cabeça aqui entre os braços. Você consegue entender? Aqui entre os braços, ele segurando a cabeça dele aqui, porque não conseguia colocar a cabeça aqui no local. De vez em quando eu deparava com ele carregando uma perna, um pé, uma mão. Ei, gente, vocês não sabem o que é ver espírito, não. Eu fico ouvindo algumas histórias na televisão, no Facebook, eu caio na risada de alguns mistificadores. E ele permaneceu pelo menos uns 4 anos nas regiões umbralinas, nessas condições, porque isso caracteriza suicídio, imprudência e irresponsabilidade, má administração, abuso do poder, falta de respeito para com os cofres públicos. Passou 4, 5 anos mais ou menos. Ele tinha um irmão mais novo que se casou. E um dia eu deparo com esta senhora no estabelecimento de fotografia aqui em Paraíso. E ela trazia entre os braços um netinho. E ela beijava tanto esse neto. E as moças diziam: senhora, como é lindo, que fofura, que amor, senhora. Pois é, esta é a joia que Deus me enviou para sanar as dores que eu trazia em meu coração. Eu tive a oportunidade de ouvir esse termo. Graças a Deus, Deus é tão misericordioso. E ela não me viu. Eu estava atrás dela na fila. E ela ali,
escolhendo várias fotos depois do estúdio. E o menininho, de 3 anos para 4 meses, perdão, de 3 meses para 4 meses, fotos lindas e maravilhosas. E eu pensei comigo, Deus é maravilhoso, não é? Que bênção. De repente, um amigo espiritual que eu não posso dizer o nome, porque eu tenho uma certa ética. Eu não estou aqui para aparecer para ninguém. Me aparece. Sim, Luiz. Deus é misericordioso. E na condição nossa de filhos pródigos, você sabe quem é esse ser que no corpo físico se encontra? Nos braços dela? Não. Ora, é ele. É ele de volta. Só que na condição de neto. Eu falei, é o filho que morreu num acidente? É. Ai, que vontade de dizer a ela. Cala-te, boca, e saia do ambiente. Você viu só o comportamento dos espíritos bons para comigo? Cala-te, boca, e saia do ambiente. Agora. Eu deixei um envelope em cima do balcão, falei para uma outra moça, vou até uma padaria, porque eu estou com fome, depois eu volto. Ah, mas eu vou te atender agora. Eu falei, agora eu não quero, eu vou na padaria primeiro. Daqui 1 hora eu volto aqui. E quando eu voltei, ela já não estava ali mais. Quando passou uns 3 meses, eu encontro com ela num supermercado que parece que eu não posso dizer. E ela, exibindo aquele neto para todas as amigas, como se fosse o teu maior tesouro na face da terra. E de fato era ele de volta. E eu senti vontade novamente de dizer a ela, mas eu não tinha esse direito, como eu não tenho. E nesse instante, um outro amigo espiritual me aparece e me diz, cala-te, boca, e se afaste da nossa irmã. Mas ela me viu. E quando ela bateu os olhos em mim, ela baixou a cabeça, porque pesou na consciência dela o fato dela não ter nos ouvido. Por que eu estou te contando essa história, meu amigo, minha amiga? A responsabilidade dos pais não é só pôr o filho no mundo. Pôr filho no mundo é fácil. A mulher estando fértil e o homem fértil é só o ato sexual, que ali ocorre a concepção. Mas isso é muito insignificante perante o compromisso e a responsabilidade do casal, da família. Por isso devemos pensar um pouco mais antes de agirmos, seja lá de que forma, com os nossos filhos, confiado pela justiça divina à nossa responsabilidade. Você não é obrigado a pôr filho nenhum no mundo. Não existe lugar nenhum que diz que você é obrigado. Mas a partir do momento que você põe, assuma. Porque senão você responde por eles. Até o próximo vídeo. Próximo dia.